Eu estou falando só para aqueles estados que já foi decretado portas fechadas. Então use a sabedoria. Ouve a voz do seu pastor. De repente você vai ficar na sua casa porque o seu pastor vai cumprir com o método daquilo que a lei aplicou ao seu respeito. Mas daí você vai falar assim, mas eu sou servo de Deus, eu vou para outra igreja. Não faça isso, porque assim você está na desobediência. Então pode ter danos, né? Pode te prejudicar muito, tanto fisicamente, que você vai estar correndo perigos, ou espiritualmente, pela desobediência. Então, queridos, é um conselho que eu dou para você, que é evangélico, que faz parte de um ministério. Não sai da sua casa para ir em determinada igreja que não ande cumprir com uma lei que foi aplicado às igrejas. Então este é o recado que eu quero dar para você. E a resposta que eu quero trazer também para os pastores e amigos, né, que têm mandado vídeo, né? Agora uma cantora, né, a cantora Ivanete, mandou para mim agora um vídeo, né, de um pastor dando uma mal resposta a uma irmã, né, que fez a seguinte pergunta: como faço para me precaver, né, a respeito do coronavírus? Ele disse: irmã, se você tem Jesus, não precisa você ficar trancada dentro de casa. Se você crê em Cristo, você pode fazer as suas atividades normais, ou seja, cultuar normais, porque o dia que eu for surpreendido com uma coronavírus, então eu deixo de servir a Deus, volto para o mundo. Então essa foi a resposta que o pastor deu, uma resposta arrogante, uma resposta sem sabedoria, porque se o nosso Estado declarou que nós estamos numa zona de perigo e devemos ficar em casa, devemos lavar as nossas mãos com álcool e gel, devemos tomar cuidado ao cumprimentar as pessoas, então eu estou limitado a esse tipo de ação. Então nós precisamos, aos próximos dias, nós precisamos dar uma diretriz aos irmãos. Nós temos as redes sociais, nós temos o Facebook, nós temos o YouTube, nós temos aí o WhatsApp, nós podemos mandar mensagem, nós podemos orar, podemos estar interagindo, podemos cantar louvor a Deus, podemos pregar a palavra de Deus, mas com sabedoria. Você que é líder, você que é membro, precisamos ajudar, porque quando você deixa de ir à rua, a menos que seja uma necessidade, para que você tenha o seu mantimento no dia a dia, se a sua empresa ainda permite você estar trabalhando, vá ao trabalho, mas continue mantendo todas as regras que os seus agentes de saúde, aquilo que a gente tem acompanhado pelos jornais, para a gente estar aí nos mantendo seguro, né? Tem muita gente aí que está comprando máscara, que estão saindo nas ruas de máscara. Não é necessário. Eu vi a reportagem hoje que tem o pastor Antônio, ele diz que quem não tem álcool em gel pode lavar-se as mãos com água e sabão. Sim, com certeza, né? Está aí nosso pastor dando uma dica, né? Eu só estou passando algumas informações porque lá no meu WhatsApp as pessoas têm mandado os áudios, né? Têm mandado vídeos, né? E, inclusive, né? Quero até voltar aqui dizendo a respeito da reportagem. Só quem deve usar, ou seja, não quem deve, né? Use quem quiser, mas quem é obrigado a usar a máscara só é aquele que está em contato com aquele que está suspeito de estar com coronavírus. Eu tive acompanhando, né, nessa manhã aqui o jornal. Então, aquele que não está contaminado e não está cuidando de alguém que está contaminado, não é necessário.
Mas para a tua própria segurança, faça isso. Até mesmo você vai evitar, né, de pegar de alguém ou transmitir para alguém. Isso também é legal. Vamos trabalhar com segurança, porque nós servimos o Deus, né, o Deus do exército, o Deus poderoso. Nós servimos um Deus que tudo pode. Só que a gente tem que entender que isso é cumprimento da palavra. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Apocalipse, capítulo 3, verso 10. Fala sobre a perturbação que virá para todos que habitam na terra. Nós estamos vulneráveis a isso. Não deixe ser iludido por palavras de alguém que não tem um conhecimento, que vai dizer, olha, nós servimos a Deus, a palavra de Deus é o nosso bloqueio. Sim, a palavra de Deus é o nosso bloqueio. Sim, a palavra de Deus é o bloqueio, sim, contra o pecado. A palavra de Deus, quando ela está no nosso coração, a paz do Senhor, pastor Lucas Nascimento, que Deus o abençoe. Está aqui também o Bruno Salles, a paz do Senhor. As pessoas que criam esses vírus, para tirar vidas, estão possuídas por espíritos ruins. Tudo bem. A gente sabe que na China, há poucos dias agora, né, tinha um número de pessoas que estavam em quarentena em um prédio. E o prédio desabou. E a gente sabe que isso aí não é... Nós sabemos que isso daí não é um acaso, né? Sabemos que isso aí foi mais um crime do que, né, uma fatalidade. Mas tudo bem, são coisas que a gente ainda não está envolvendo nisso. Pelo jeito, nem foi aí, não teve uma possível investigação, não sei como que está aí. Mas vou responder o Bruno aqui. Sim, Bruno. Só que nós temos que orar por essas pessoas, né? Nós temos que orar por essas pessoas. Está lá em Efésios capítulo de número 6, né? Os principados da treva, né? Esses são os principados a qual apoderam-se de pessoas que levam as pessoas a ter essas atitudes. Então a Bíblia nos ensina o que? Não é contra a carne. Nós não podemos orar para matar essas pessoas, orar para, né? Nós temos que orar para que Deus converta essas pessoas, né? Quando a Bíblia fala não é contra a carne e contra o sangue, ele está defendendo em si a pessoa. Mas só que está dizendo que nossa luta é contra os principados. É aqueles que está na vida daquela pessoa que faz eles ter esse tipo de ação. Então isso aí agora, cada um cumprindo com o seu papel em oração. Tem o WhatsApp? Irmãos, meia-noite eu estou em oração. Irmãos, 2 horas da manhã eu estou em oração. Pega a tua igreja. Quantos membros tem a tua igreja? 100, 14, 20, 30, 40? Pega a sua igreja. Convoca a sua igreja em oração. Agora, a resposta disso nós estamos tendo na Bíblia. Agora, preste bem atenção. Todas as vezes que o povo de Israel voltava a fazer que era mal aos olhos de Deus, Deus entregava na mão de quem? Do adversário. Ele entregava na mão daqueles que tinham ideias diferentes, de religiosos, entregavam na mão do inimigo, dos inimigos, para punir o povo. Então isso daqui faz parte da punição também. Nós estamos caminhando para uma reta final. Aqui é o princípio do fim. Nós estamos vendo os rumores, terremotos. Nós estamos vendo pessoas, né, vendendo, negociando a palavra de Deus como se fosse um comércio. Como se eu tivesse o direito de comercializar a palavra. Então, o povo voltou a fazer o que é mal aos olhos de Deus. Então agora é hora de Deus apertar e Deus agora vai provar aqueles que realmente servem a Ele. Amém? Está aqui também lá do Rio de Janeiro, né? A nossa irmã G Gonçalves, né? Deus abençoe a paz do Senhor, lá da cidade de Passa Três, né? Que a graça de Deus
esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Então, queridos, eu quero encerrar este vídeo aqui. Eu já deixei alguns versículos aqui que eu creio que vocês podem tirar aproveito, né? Vocês podem tirar proveito, pode ler, pode analisar, mas ainda seguimos aqui com os métodos que os postos de saúde, os hospitais, os profissionais, né, da saúde têm nos ensinado. Irmãos da igreja, eu quero deixar mais uma vez, reforçar aqui mais uma recomendação a vocês. Não saia da sua casa para ir em uma igreja a qual seu estado já declarou o fechamento. Se você tem 10 ou tem 15 pessoas na tua igreja, e se o estado mandou fechar as portas, não abre as portas, viu, pastores? Não abre as portas, porque você vai estar infringindo duas leis: a lei do homem e a lei de Deus. Porque aquele que não está apto, aquele que não está habilitado à lei dos homens, também não está habilitado a respeitar a lei de Deus. Então talvez o trabalho que você vai fazer vai ser em vão. Vai ser em vão. Então nós temos que nos precaver. Nós, como igreja de Cristo, temos que ser exemplo. Nós, como igreja de Cristo, temos que ser exemplo. Amém, queridos? Nós temos que ser exemplo. Se nós queremos mesmo pregar o evangelho, nós temos que mostrar agora que nós somos exemplos. E os demais irmãos, use as suas redes sociais, fica conectado com o seu pastor, que ele vai te dar uma diretriz, ele vai te dar uma palavra pelas redes sociais. Creio nisso. As medidas que algumas congregações estão tomando nas informações que chegaram aqui para mim. Então, amado, não desobedeça. Não desobedeça. Porque aquele que criou o universo, ele tem observado cada um de nós. Amém? Que Deus o abençoe. Fique essa recomendação para você aí. E não deixe de fazer uma análise nos versículos que nós lemos. Não deixe de fazer uma análise, porque isso é para você precaver, é para você não transmitir e nem ficam todos na paz de Cristo.